Veja só uma coisa, eu fiz um teste para esse vídeo aqui. Um investidor que recebia 7% ao ano de dividendos em média, e ele passou a receber 40% de dividendos no ano, que dá bem mais do triplo de dividendos que esse cara começou a receber. Aí fica a pergunta, como é que isso aconteceu? Eu vou te mostrar isso aqui no vídeo de hoje, junto com uma estratégia infalível para você triplicar ou mais os seus dividendos. Mas antes do vídeo começar, já me conta aqui embaixo. Qual é a estratégia que você usa hoje para selecionar as suas ações de dividendos? Vamos lá, e vamos pensar a primeira coisa que as pessoas fazem normalmente quando elas querem calcular o dividendo que elas vão receber das ações delas. Elas usam uma ferramenta tipo essa aqui, ó, planilha inteligente para seleção de ações, que eu já mostrei aqui para vocês do Clube do Valor. Dentro das funcionalidades da planilha, você pode escolher aqui um dos múltiplos que você quer checar quais são as melhores empresas da bolsa, segundo aquele múltiplo ali. Se a gente coloca, por exemplo, o dividend yield dos últimos 12 meses, do último ano, a gente vai ter aqui os maiores dividend yields e os menores também são essas empresas aqui. E aí já fica uma reflexão básica. Pô, será que o cara que investe em dividendos não quer a que paga menos, quer a que paga mais? Bom, vamos ver. E aí vamos supor que o cara aqui investe nas ações da Grendene, por exemplo. E ele vem e olha isso aqui, ó. O dividend yield da Grendene é acima de 19% nos últimos 12 meses. E só pra gente garantir que a gente tá na mesma página, o dividend yield, ele nada mais é do que o dividendo pago pela ação comparado com o preço da ação. Ou seja, se a ação tá cotada ali a R$10 por ação e ela vai lá e paga um dividendo de R$1 por ação, essa empresa distribuiu 10%. R$1 dividido por 10% em dividendos. No caso da Grendene foram 19%. E aí chega um investidor lá, sei lá, com seus R$300 mil, e ele vai perceber que se ele aplica uma taxa de 19% em dividendos, no ano ele receberia ali R$57 mil somente em dividendos em 12 meses. E aí, pô, bacana, o cara pensa, putz, quase 20% de retorno ali, um alto retorno. E aí na planilha a gente vê que tem outras empresas. Por exemplo, a Agro3, que está pagando aqui cerca de 12,7% em dividendos nos últimos 12 meses. E aí o mesmo cara que investiu seus 300 mil na Agro, ele receberia ali por volta de R$38 mil em dividendos, o que é um pouco menor para o ano. E se você quiser ter acesso a todos esses dados aqui, com quem mais paga dividendos, as ações que estão mais baratas na bolsa, segundo os critérios que estão na planilha, baixa essa planilha para você gratuitamente, primeiro link na descrição do vídeo. Mas apesar dessa conta estar matematicamente correta, a próxima pergunta que a gente precisa fazer é, caramba, mas será que esses dividendos eles vão ser consistentes? E afinal de contas, você que investe numa estratégia de dividendos, você não quer receber bastante só num ano e depois não garantir que esse dividendo vai vir ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos. Lembra que a gente está falando da segurança do futuro da tua família, da tua aposentadoria, dos teus filhos, das tuas viagens que tu tanto sonha em fazer com esses dividendos e eles precisam estar chegando de forma segura e rentável, tanto hoje quanto no futuro também. E aí foi por isso que eu resolvi testar. Eu fui me preocupar com a constância no pagamento desses dividendos. Então minha primeira atitude foi, ao invés de olhar somente para os últimos 12 meses de dividendos pagos, eu olhei para os últimos 3 anos de média desse dividendo. E aí vamos ver as mesmas ações. Lembra que a gente falou que a Grendene está pagando quase 20% de dividendos aqui nos últimos 12 meses? Sendo que quando a gente olha para a média dos últimos 3 anos, a gente vê a Grendene pagando 5,6% ao ano de dividendo médio. Ou seja, a gente vê que aquele 19 ali, ele é muito fora da curva e ele provavelmente não fala muita coisa por si só. Principalmente que a Grendene teve um resultado não operacional, inclusive, que já está ajustado aqui nessa média que eu trouxe para vocês. E aí no caso da Brasil Agro, que está pagando ali seus 13% de dividend yield nos 12 meses passados, na média dos últimos 3 anos, a Brasil Agro está pagando cerca de 11% de dividend yield médio. Ela pagou um pouquinho a mais no último ano, mas não fugiu muito da média que ela vem pagando ali. E aí isso já mostra pra gente que uma delas tem um dividendo que parece mais sustentável do que a outra. Até porque nessa lista de dividendo médio dos últimos 3 anos que eu te trouxe, só entram na lista as empresas que pagaram dividendo por mais de 5 anos seguidos nos últimos 5 anos sem falhar nenhum. Ou seja, é uma alta média de dividend yield nos últimos 3 anos. E são empresas que vêm pagando dividendos todos os anos, sem falhar. Pode ser que muita gente pergunte, putz, Felipe, mas aí eu acho que toda empresa da bolsa paga dividendo todos os anos sem falhar, não? Na verdade, não. A bolsa hoje conta com mais de 400 ações. E somente cerca de 120 delas é que pagam dividendos há mais de 5 anos sem falhar. Então, daqui a gente já tira muita coisa. Não é todo mundo que paga sempre. E ainda mais com uma média alta de 3 anos pra cá. Beleza, pode ser que alguém ainda pergunte. Tá, Felipe, mas assim, investindo olhando para a média dos últimos 3 anos, eu vou garantir que eu tenho um dividendo mais alto? E aí, primeiro, para definir mais alto, você tem que ter um parâmetro. Mais alto do que o quê? E aí, nessa hora, a gente compara normalmente com a média do mercado. Quer ver um exemplo disso aqui? A gente vai aqui no site do Status Invest. A gente pode olhar para o índice de dividendos da bolsa, que também é conhecido como IDIV. Basicamente, o objetivo do IDIV é ser um indicador de desempenho médio das cotações dos ativos que se destacaram em termos de remuneração aos investidores, ou seja, dividendo. Dentro desse índice aqui, a gente vê
vê várias empresas da bolsa, cada um com uma composição de participação dentro do índice, de maior para menor. Então tá aqui o Banco do Brasil, tá a Telefônica Brasil, tá a JBS, tá a Vale, tá a TRPL4. E ao todo são 43 empresas distintas que são consideradas boas pagadoras de dividendos pelo IDIV. Então, para você ter uma boa estratégia, você tem que pelo menos receber mais dividendos do que o IDIV. Se não, era só pegar esse índice aqui, investir no DIVO11, que é o ETF que replica exatamente essas mesmas empresas, e garantir que você estaria comprando todas elas na mesma proporção do índice. E o que a gente vê é o IDIV com o dividend yield atual na casa de 7,5% ao ano. Só que esse dividend yield ele também varia com o tempo até para o índice. E uma carteira de ações, ela também vai variar o dividend yield de ano após ano. Assim como a gente viu o caso da Grendene e da Brasil Agro. E foi aí que a gente testou mais ainda. Eu montei uma carteira de 10 ações que mais pagam dividendos na bolsa, baseado na constância de pagamento de dividendos por mais de 5 anos e na média de dividendos distribuídos nos últimos 3 anos. E o resultado foi esse aqui, ó. Olhando de 2012 até aqui, o que a gente vê é que a barra azul representa o dividend yield do IDIV, que é o índice que a gente acabou de ver, que normalmente tem um dividend yield mais alto do que o Ibovespa, justamente porque um dos índices tem os maiores pagadores de dividendos da bolsa. Mas quando a gente olha para as 10 ações que mais pagaram dividendos, segundo os critérios que a gente está vendo nesse vídeo, a gente vê essa linha amarela, que normalmente fica acima tanto do IDIV quanto do IBOV, em questão de dividend yield. E aí aqui a gente já acende uma luz. Opa, parece que investir então em 10 ações com esses critérios garante que você vai ter um fluxo de dividendos maior do que a média. Ou seja, algo sempre entre 7% e 8% de dividendos ao ano, como mostra a figura. E além disso, a performance da estratégia nos últimos 25 anos foi muito positiva também, uma vez que o Ibovespa, que é o índice mais antigo de ações que a gente tem no Brasil, ficou muito abaixo do que a estratégia máquina de dividendos, que compõe justamente as 10 mais pagadoras do Brasil. Beleza, vimos isso tudo, comparamos com os índices e parece que faz sentido. E aí fica a próxima pergunta. Como é então, Felipe, que eu consigo triplicar esse dividendo entre 7% a 8% e levar para 40%, muito mais que isso? E aqui entra o segredo dos investidores de dividendos. Até porque, lembra, muita gente vai pegar. Putz, então se a estratégia dá entre 7% e 8% de retorno ali, para cada 100 mil reais que eu investi, eu vou receber uns 7 mil reais em dividendos por ano. Se eu invisto 1 milhão, eu vou receber 70 mil reais por ano de dividendos. E o cara para nessa conta, né? Imagina aquele salário ali pingando todo ano na conta dele e acha que é só isso. E apesar desse pensamento estar correto, isso não triplica os teus dividendos com o tempo. Olha essa simulação que eu fiz aqui, ó. Imagina um investidor que começou a investir em janeiro de 2007, ou seja, 16 anos atrás, e que ele tinha um plano. Ele começou com 50 mil reais investidos e ele fez um aporte todos os meses de 1.500 reais. Ou seja, 18 mil reais por ano. E aí, pela estratégia máquina de dividendos, lá em janeiro de 2017, ele teria comprado exatamente essas 10 ações que estão aqui na tela. Souza Cruz, Copesul, Ipiranga, algumas delas, a maioria, não está nem mais na bolsa. Mas essa é a beleza de você investir com estratégia sistemática. Como os critérios são muito claros para selecionar as ações, você sabe o que você teria feito no passado, lá em 2007, 2009, 2010. Mas se você quiser conhecer 7 ações que estão atualmente, nesse momento que você está vendo esse vídeo, entre as 10 mais pagadoras de dividendos da bolsa, eu vou te deixar um e-book te ensinando a estratégia máquina de dividendos e esse presente das 7 ações gratuitamente, é só você baixar no segundo link da descrição desse vídeo. Aí volta para o investidor. Lá em 2007 ele investiu naquelas empresas e ele já começou muito bem. 2007 foi um ano muito bom para a Bolsa do Brasil. Esse cara teve um retorno total de mais de 44% nessa carteira dele. Ele teve um dividend yield ali de 8,4% ao ano em dividendos, fazendo ele receber R$ 4.200 de dividendos aquele ano. E aí você olha e pensa, putz, 8,4% de dividend yield está dentro da média. Não vi ainda tu triplicar isso, Felipe. Esse cara seguiu fazendo os aportes dele de forma recorrente, R$ 1.500 por mês. E aí passou 2009, ele continuou fazendo rebalanceamento das ações para garantir que ele ia estar sempre com as 10 maiores pagadoras da bolsa. 2015 já, lá na frente, entrou o Santander, entrou a EDP, Energias do Brasil, a Mali, Metal Leve, até que no ano de 2021, que é até onde essa simulação foi, esse investidor teve no ano de 2021 um dividend yield de 6,6% no ano. Mais uma vez, muito próximo da média da estratégia. Só que aqui você precisa atentar para uma outra coisa. Apesar do dividend yield de 6,6%, esse cara recebeu em valor financeiro 123 mil reais somente em dividendos em 2021. Essa simulação é real, com dados de mercado, tá? Olha só, depois de 14 anos investindo, esse cara recebeu 123 mil em dividendos no ano. E lembra que o plano dele era começar com 50 mil reais e fazer aporte de 18 mil reais anuais na carteira dele? Ou seja, durante 14 anos nesse plano, ele tirou do bolso 302 mil reais para compor a estratégia de dividendos. Sendo que 14 anos depois do início desse plano, esse cara me recebe 123 mil reais somente em dividendos, o que dá
40% comparado ao que ele investiu lá no começo e contando os aportes dele. A gente tá falando aqui de 40% de dividend on cost, que é justamente o dividendo que você recebe comparado ao que você desembolsou para comprar aquela carteira de ações. E isso deixa comprovado que dá para você muito mais do que triplicar os seus dividendos. E a estratégia para você fazer isso é você seguir aportando numa carteira que faça sentido, que selecione as melhores ações e que você reinvista todos os dividendos recebidos durante esse tempo todo. Se não, você faz a conta do começo do vídeo lá, do cara que somente recebeu dividendos, viveu com aqueles 7, 8% ali e é isso. Esse cara nunca vai chegar nesses 40 que a gente falou aqui. Esses 40 vão virar 60, depois 100%, 120, tudo depende do prazo que você fica e do teu plano para viver de renda de dividendos. Nunca se esqueça que sempre existe uma oportunidade para você quando você foca no longo prazo. Por isso, siga a sua jornada firme, de forma consistente. Você vai chegar lá, por mais que o caminho possa parecer árduo quando você está trilhando. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo, confere esse vídeo aqui que eu falei de outras ações que pagam bons dividendos para esse mês que você está vendo aqui esse vídeo. E se teve alguma informação que te agregou, deixa o like, se inscreve no canal Seu Dividendo. Vou estar te esperando no próximo conteúdo.